Queridos amigos que acompanham o canal, pessoal, mal começamos o ano de 2025 e já temos dados aí extraordinários. Vejam, né, que quando eu trago algum título ou alguma capa tão especulativo dessa forma, né, gente, nunca é eu escrevendo, tá certo? Eu sempre extraio isso de algum post, de alguma matéria. Olhem esse mapa aí, que mapa feio, né? A gente consegue concluir, pessoal, que esse pontinho vermelho com certeza é alguma coisa não muito agradável para a economia, né? Vamos entender então, né, o que estamos falando aí. O mercado imobiliário americano, né, pessoal? Claro, vai cair nos próximos 2 anos. Milhões de casas estão à venda nos Estados Unidos, com muitos proprietários entrando com pedido de execução hipotecária. Olhem que loucura, gente. Devido a empréstimos insuportáveis, preços de seguros e muito mais. Isso será maior que a crise de 1929. Então, de novo, né, não fui eu que coloquei nessa chamada, foi esse post que traz então essa informação. E aí então, né, esses pontinhos vermelhos seriam exatamente esses problemas aí de execuções hipotecárias. Pessoal, o que acontece, né? Assim como foi lá em 2008, tivemos aí muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, tá certo? Nos últimos anos, né, porque o mercado imobiliário americano estava realmente muito especulativo. Então, exatamente como 2008, a pessoa já tem um imóvel, mas ela faz aí uma hipoteca para conseguir um dinheiro, tá certo? E aí colocar esse dinheiro para render em diversas bolhas aí realmente que deram excelentes retornos, mas essa questão de execução, gente, né? Ou seja, a pessoa não consegue mais cumprir os pagamentos da hipoteca e aí várias questões judiciais são acionadas. Ela já vem aí de muitos anos, eu me recordo muito bem um vídeo que fizemos aí em 2022 para a área de membros, falando que grandes hotéis de Nova York a São Francisco estavam nessa situação, né, estavam sendo executados, e grandes proprietários, não estamos falando só de pequenininho não, gente, são grandes proprietários, grandes grupos, né, grandes conglomerados estavam tendo problema para pagar essas hipotecas. Pessoal, ninguém, zero, nobody, nadie poderia prever um juros aí tão alto nos Estados Unidos por tanto tempo, tá certo? E de novo, quem conhece minimamente o mercado financeiro sabe que é completamente impossível sairmos de um juros alto, né, de uma forma imprevisível, sem termos um grande problema econômico, tá certo? E um dos locais, né, que a gente percebe isso é exatamente no setor imobiliário. E vejam, né? Esse ano era para ter cortado muito mais, porque teoricamente a inflação tinha sido, né, vencida. Não foi o que aconteceu, né? As previsões aí de cortes estão ficando cada vez mais escassas, ou seja, esse juros alto vai ficar por mais tempo, causando um grande problema na economia. Gente, não teria nada melhor, mais uma vez, nesse caso, em vários outros, que um grande crash para você meio que resetar esses problemas e começar do zero. Vejam aí a questão também dos cartões de crédito, a mesma coisa, né? Muitos inadimplentes, batendo aí realmente os anos lá da grande crise financeira, onde a liquidez do mercado simplesmente evaporou. Evaporou por quê, né, pessoal? Mesma coisa fizeram então um monte de cambalacho, né? E aí quando foram ver a real situação aí de muitos fundos, de muitos ativos, eles estavam completamente podres, e infelizmente é o que parece também com a crise que tivemos lá em 2023, né, dos bancos regionais. Isso também ficou muito mais claro. Então, que coisa, pessoal. Então os Estados Unidos está nessa situação terrível, né? Vamos analisar aí a China, gente. A China está até pior em alguns aspectos. Antes, pessoal, muito importante, né? Nosso cursinho fez aí muito sucesso, agradeço muito todos que adquiriram, mas essa é a última semana com esse valor menor. Semana que vem já vou aumentar, tá certo? Então no Pix, né, direto aí R$300, eu vou aumentar para 400.
Eu ia aumentar um pouquinho mais, gente, mas muitas pessoas me pediram aí para esperar, então eu vou fazer, né, esse bem bolado, que não seria justo manter o mesmo valor para quem já comprou, né? Então tem aí várias condições, né, no cartão de crédito dá para fazer também através do KiwiFi. Para ex-alunos, né, dá para mandar aí um e-mail e recebe um link com um valor um pouco menor, então vale muito a pena, não percam, vejam aí exatamente os instrumentos, né, que a gente conversa lá no curso. Esse daqui de 20%, ó, gente, é uma coisa que eu só falo na área de membros, mas eu vou falar aqui só para vocês terem uma ideia de como é importante, né? Esse de quase 20% é exatamente relacionado aos bancos regionais. É um short de banco regional. Uau, né? Uau. Então, parece, né, que esses bancos já realmente estão com problemas, porque a gente nem tem nada ainda. E esse short aqui já está aí nos 20%. O único que deu uma alta tão grande. Então, meus amigos, vale muito a pena. Não percam aí esta oportunidade. E antes de falar da China, gente, é muito difícil falarmos aí num grande crash mundial sem a participação dos Estados Unidos, que a gente acabou de ver, a gente fala muito aqui, tá realmente com muitos problemas, e a China, que já abertamente, tá certo, interrompeu, né, aquela subida absurda, histórica, que nunca nenhum país teve, aquela coisa toda, acabou, pessoal, simplesmente acabou. Então esse ano aqui muito provavelmente eles vão ter sérios problemas, na verdade desde lá da Evergrande, quem acompanha aqui no canal sabe, o setor imobiliário aí vem com problemas muito graves há muito tempo, mas é difícil imaginar um país que esteja com as suas fundações mais prejudicadas do que o Brasil. Olhem aí o que o UBS falou hoje. O fundamento do Brasil continua a ser de um país que não tem regra fiscal. Gente, olhem o que os gringos estão falando. Se surgirem novas regras, serão tão fracas quanto aqui já vieram. Então o mercado meio que entende, gente, que desse governo, né, a não ser que tenha aí um grande crash, alguma coisa muito pesada, não vai vir nenhuma novidade. É isso e ponto final. É um governo que abertamente não quer mexer nas contas, quer gastar mesmo. Então as estatais aí com essa questão que é muito antiga, pessoal, é sempre a mesma coisa, né? Eu já cansei de falar aqui no canal. Temos medidas que dão certo, temos medidas que dão errado. Vejam aí a Argentina, sofreu décadas e décadas na mão dessa mesma galera, gente, é o Foro de São Paulo, são socialistas, comunistas, e tá aí, foi jogada, né, aos leões, e agora com alguns anos no Milei já mudou tanto, mas não, vamos insistir no errado no Brasil, tá certo? Dessa forma muitos, né, banqueiros, magnatas aí, inclusive elites políticas não produtivas, enfim, ganham muito dinheiro, então vamos nessa. Não tenho dúvida que estamos numa crise de confiança severa, severa. 2025 começa com desaceleração importante da economia. Hoje, gente, 2025, né, dia 2, aí o primeiro dia de mercado aberto, tivemos um problema sério, grave também, de novo no mercado de títulos. Vou ver se eu trago isso aí para amanhã, né, para vocês, que é realmente uma coisa muito importante. O nosso mercado financeiro, gente, está praticamente aí disfuncional, tá certo? Os títulos futuros aí subindo muito, o dólar com problema, o Banco Central todo dia tendo, né, que se desfazer de uma quantidade muito grande da nossa reserva para conter a alta do dólar, que realmente seria algo pior do mundo, do universo para o Brasil, ter mais problema ainda com o câmbio. Então são aí cenas dos próximos capítulos. Mas olhem a situação do Brasil, gente, é triste. E ao mesmo tempo, então, olhem a dívida da China, né, nos últimos anos aí conseguiu superar a dos Estados Unidos em termos de PIB, né, em relação aí ao percentual em relação ao PIB. A China praticamente, gente, jogou a toalha, né, entrou naquela espiral de ou imprimir dinheiro ou quebra. Infelizmente essa que é a realidade. Tá certo? E não à toa, né, meus amigos? A China vem aí comprando tantos metais, com certeza tem aí, né, alguma coisa nos bastidores que a gente não sabe, mas vamos aproveitar aí no Brasil, enquanto ainda temos a possibilidade de ter acesso a lâminas, barras, moedas em prata pura, gente, lá da Morgantes Metais, tem o cupomzinho de desconto aí, só colocar portal. E temos também o Real, que é o aplicativo, onde é possível negociar a prata eletrônica. E para quem quiser, né, pode sacar também em prata física.
uma empresa aí que só recebemos feedbacks positivos, todo mundo gosta, todo mundo adora, todo mundo conhece, né, o dono aí, que é o Avelino Morgante, todo mundo seguindo ele lá no canalzinho dele. E importante dizer também, gente, aqui no ano novo, né, entrem lá no nosso Telegram, tá certo? Quando a gente não faz a propaganda aqui, as pessoas não entram, mas em meio aí a tanto autoritarismo, né, é um canal muito bom ainda, por enquanto, né, que a gente pode falar com as pessoas, então nos sigam por lá, mas não deixem de entrar aumentadinha nesse finalzinho de ano, comecinho de ano, vale muito a pena aí entrar tanto na Morgantes Metais como na Real, no aplicativo da Real. E a questão da China, então, gente, é algo realmente gritante, né? Alcançou, então, 291% do PIB, superando os Estados Unidos. Desde 2008, ambos países aumentaram suas dívidas para impulsionar suas economias. Então, a China cresceu demais em dívida, principalmente depois de 2008, quando o país adotou políticas de estímulos agressivas para sustentar o crescimento durante a crise financeira global, e nos últimos anos continuou a subir, refletindo desafios econômicos e esforços para impulsionar o crescimento. Estados Unidos é a mesma coisa, né, gente? Mas a diferença é que os Estados Unidos é o país que gera a moeda de reserva mundial, então eles exportam essa inflação, né? Enquanto que os demais países, quando entram nesse hábito terrível de só se endividar cada vez mais, acabam gerando aí grandes problemas internos. E aí, gente, quem cai primeiro, né? Quem cai primeiro, é muito triste falar isso, porque são os países aí que levaram, né, o mundo, a produção do mundo, nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Mas uma coisa é verdade, sempre que o Jim Cramer fala algo, ocorre exatamente o oposto. Pessoal, vou deixar esse vídeo aqui, né, marcado aqui no canal, vou deixar ele como vídeo de entrada, exatamente porque vamos comparar o final de 2025 para ver se mais uma vez o Jim Cramer acertou. Então ele está extremamente bullish. Provavelmente será o melhor ano, hein, meus amigos, em décadas. Happy New Year, everyone. Então uma brincadeirinha aí, tá certo? Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. E tem inclusive, né, o ETF lá, um instrumento que é shorteando o que o Jim Cramer fala. Está muito bem, né? Mas óbvio que numa grande crise aí, ele sempre fala que não vai ter e sempre tem. Então a gente vai ver no final do ano, vamos comparar aí com esse post, vai ser algo realmente muito interessante. Então, meus amigos, não esqueçam aí, começando o ano, nosso cursinho de ciclo de mercado fala exatamente sobre essas questões. Gente, coloquei lá, hein, o post da área de membros, né? Tanto opções como opções / mercado financeiro americano agora, né? Coloquei ali. Existe uma questão muito importante, pessoal, para a gente pensar nos shorts, principalmente no Brasil, né? A questão aí que pode ocorrer algo em exercícios menores, né? Em vencimentos menores. Então a gente falou bastante isso lá na área de membros. Não deixem de entrar. E temos também a nossa área de opções. Se você nem sabe o que significam aí, as opções é um conhecimento excelente para se ter em 2025. Afinal de contas, se algo muito drástico ocorrer no mercado, é naquele momento, gente. Depois não adianta querer ir atrás desse conhecimento, né? É exatamente no momento que tudo isso que está bolhado há muito tempo ocorrer, que tem que se ter esse conhecimento, tem que estar ali bem preparado. Então, meus amigos, que todos tenham aí um excelente 2025. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço!